filhos. Gênesis 16. Gênesis 16. Sarai não tinha filhos. Porém, ela tinha uma serva. Lógico que ela, sendo estéril, tinha chance da sua serva não ser estéril. Lógico, tinha a chance dela poder fazer cumprir o programa de Deus. Lógico que quando nós podemos fazer alguma coisa, fica mais fácil Deus fazer. Lógico. Tudo começa na nossa mente. A carne começa a funcionar na nossa mente. A obra da carne, ela começa com o engano da mente. A Bíblia diz que Paulo diz assim: eu temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, que as vossas mentes se apartem da simplicidade e da pureza devidas a Cristo. Para o caminho da nossa vida carnal, nós precisamos de um plano lógico, plausível, viável, que nós possamos controlar. É muito difícil andar sem GPS, sem mapa 4 rodas. Agora, semana passada nós estávamos em Rosário, na Argentina. Uma cidade de 1,5 milhão, 1.700.000 habitantes. Mas lá eu não me preocupava em como dirigir, porque o irmão Raul Langaroni nos levava para onde íamos. Ser dirigido por uma pessoa é ótimo, quando você não sabe onde você está e nem para onde você vai. Deus não fez um convite a Abraão para ele andar por conta própria. Ele fez um convite a Abraão para intimidade, relacionamento. Você vem comigo. Vai para uma terra que eu vou te mostrar. Anda comigo. Só que a nossa tendência carnal é sempre essa de querer ter um controle. Mesmo que a gente não saiba pilotar, dá o manche do avião para mim, que parece que funciona melhor. Sendo dirigido é muito difícil. E aqui nós temos Sarai tomando a iniciativa pela lógica. Eu não posso ter filho. Há probabilidade, diz Agar, tem filho. Deus não disse que o filho seria por mim, ele
disse que o filho seria de Abraão. Mas eu não tenho filhos, eu sou estéril. E aí nós começamos a colocar as nossas plausibilidades. Isso aqui. E com isso nós criamos o segundo elemento da carne, que é o convencimento, para que a coisa aconteça de acordo com o que nós entendemos que seja viável. Nós então entramos nesse outro plano. Sarai disse a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz a filhos. Lógico, isso é uma coisa lógica. Toma, pois, a minha serva e assim edificarei com filhos por meio dela. Me edificarei. Ministério é meu, o trabalho é meu, a igreja é minha, o projeto é meu e eu me edificarei. A gente sempre coloca a obra da carne, ela está no primeira pessoa, no singular. Pronome é sempre um pronome pronome pessoal, no caso reto. E o negócio é reto. Sou eu, é a minha história. Lutero diz que a religião se desenvolve nos pronomes pessoais. E eu peguei a carona e o Evangelho não tem pronome, só tem a pessoa. É Cristo. Me edificarei com filhos por meio dela. A carne sempre trabalha com possibilidades dos outros, não de Deus. Deixa eu dizer aqui como Deus tem me ajudado agora, ultimamente. Quando uma pessoa me procura para fazer um atendimento, você quer conversar comigo ou quer conversar com Jesus? Eu não vou ter solução para os seus problemas. Você quer falar com o rei ou quer falar com o secretário do rei? Essa é uma discussão que vem muito antiga. Com o cavalo ou com quem monta no cavalo? Você quer falar com ele? Eu vou estar junto com você falando junto. Para que ele não transfira a conversa para um plano psicológico. E quando vier uma solução, que poderá haver também solução apresentada pelos homens, elas vêm, elas ajudam. Só o ouvir alguém é terapêutico. Ele coloque isso na sua conta. Isso vai ser colocado na sua conta como se você fosse um elemento que causou aquele resultado. E nós precisamos ser desconstruídos de toda a fórmula de mentalidade que dá ao homem a condição dele ser o técnico desse jogo. Isso nós vamos olhar aqui, que da mesma maneira que existem 3 aspectos
das obras da carne na sua construção tem 3 resultados. Primeiro é que seja lógico. O segundo é que eu possa estabelecer a estratégia. Se eu puder estabelecer a estratégia, eu vou receber qualquer glória nesse negócio aí. E isso é muito, muito insinuante. E qual é a estratégia que nós temos aqui para esse processo? Olha, Raul, eu abro mão da minha explosividade, não é exclusividade, mas da minha explosividade, e você fica com uma outra mulher. Eu sei que isso vai ser bem interessante para você. Parece que a escrava não era para jogar fora. E eu vou edificar a minha casa, eu me edificarei com filhos por meio dela. Na vez passada nós vimos que Deus havia falado para Abraão que o herdeiro, ele não falou os herdeiros, mas essa é uma outra coisa que a carne não se satisfaz. Ela não se satisfaz com um só, ela quer ter muitos. Você vai verificar que o filho unigênito do pai, ele é unigênito. Mas nós queremos não só o unigênito, nós queremos o primogênito, depois os gentos que virão daí. Nós queremos ter muito. Não há controle para cá. Ela não se contenta. Eu vejo em mim, quando eu tenho uma coisa e já daqui a pouco quero outra. E a palavra diz que Abraão anuiu ao conselho de Sarai. E a Sarai tomou a Agar, a egípcia, sua serva, e deu a Abraão por mulher, seu marido, depois de ter ele habitado 10 anos na terra de Canaã. A lógica, a estratégia e a força é nossa. Aí nós sabemos que isso é carne. Quando é que você sabe que a coisa é carne? Que não é espírito. É quando é uma coisa plausível, inteligente, eu tenho lógica, eu posso fazer, tem razoabilidade. Depois tem uma estratégia que eu mesmo construo e eu sou capaz. Essa é a palavra, capacidade humana. O apóstolo Paulo diz assim: a nossa capacidade não é nossa, ela vem de Deus. Você pode, não posso, mas posso. Eu respondi hoje um e-mail para a amiga lá de Roraima, aquele último lá, Roraima, né? Roraima. Ela é médica lá. E ela fez um concurso e estava tendo perseguição política nesse concurso. Nós íamos olhando isso do ponto de vista da entrega, do entregar nas mãos do Todo-Poderoso, do Altíssimo, que tem a capacidade para fazer as coisas acontecerem. E lá pelas tantas, o negócio do juiz indeferiu o
curso dela por causa de perseguição de partidos, esses partidos que não são inteiros, eles são partidos, e jogo de interesse. E ela entrou no tribunal e aí o tribunal deu ganho de causa para ela, ela veio agora me dar a notícia e eu respondi para ela, ela citou um texto, né, com pouca força. Aí eu coloquei assim, com pouca força, mas com todo o poder. Não tenho força nenhuma, mas tenho todo o poder, porque a minha fraqueza faz depender do poder de Deus. E isso traz a nossa condição de saber que Deus pode fazer aquilo que nós não podemos fazer. Não preciso usar dessa estratégia. Pastor, sim. Esse comportamento de Sara é muito parecido com o comportamento de Pedro. É uma coisa, né? Eles são tudo parecidos, são farinha do mesmo saco. Não é? Fico impressionado naquela passagem que ele tem a revelação do Cristo, logo depois ele já começa a querer ter a rédea. É. Impressionante. Isso é tremendo. E aí ele ainda chega a dizer assim, olha, lá no final ele diz assim, bom, o senhor fique sabendo, tenha consciência que pode todos te trair, mas eu não te escandalizo nem que a vaca tussa. E Jesus não é a vaca que vai tossir, é o galo que vai cantar. Você vai ver um negócio aí que não vai ser nem durante o dia, durante a noite, porque você não tem competência para ser fiel. Você não passa de um pedregulho metida besta. Mas eu não desisto de você, o mais importante de Jesus é isso. Ainda bem, né? Então, esses três elementos aqui são carne. É lógico? É lógico. Cuidado com a lógica. Eu gosto muito desse versículo. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Eu não sei, eu não tenho nem noção para onde vai esse negócio. Pois é. Mas fica nas tuas mãos, porque está certo. Está no lugar certo. Agora, é lógico, toma cuidado com o negócio lógico. Segundo, você tem que convencer alguém. Sai desse troço. Porque a Sara teve que ainda botar o Abraão nessa enrascada, convencer, porque ela achava o troço lógico. Terceiro, é com a sua força, é com a sua capacidade que o negócio vai acontecer. Então isso é carne. E o que carne resulta? Ela resulta em três coisas desgraçadas também. A primeira é que uma vez que a Agar emprenhou-se, ou melhor, foi emprenhada, que quem se emprenhou foi a Sara. Emprenhou-se de soberba. Ela foi emprenhada, houve desprezo. Existe a desgraça da carne, é que eu sou melhor que ele. Pronto. Eu consegui, você não. Os dois na terra. E agora? A carne, ela leva para o campo da competição. Todo o sistema da carne, ela providencia comparações e competições. Para estabelecer quem é
boss ou bossal? Quem é o chefe da questão? Quem é o que comanda? Eu achei graça lá em Rosário, depois de dois estudos, um pastor lá: o senhor é doutor em quê? Ele disse: eu ainda estou no aprendiz de discípulo, não cheguei a ser discípulo. Por que você está me perguntando se eu sou doutor em quê? Porque eu estou falando da Bíblia? A sabedoria não é minha, é da Bíblia. Essa é doutoração. Essa é doutora. Nós precisamos ter uma ideia, né? Aqui você vai descobrir que quando o anjo, e é a primeira vez que aparece o anjo na Bíblia é aqui nesse texto. Quando o anjo apareceu, ele perguntou a ela: de onde vens? Onde é que você está indo? O que você está fazendo? E ele diz assim: Agar, não esposa de Abraão, mas serva de Sarai. Na verdade, a Sara tinha feito dela esposa, mas o anjo não a chama de esposa de Abraão. Diz: você não passa de uma escrava de Sarai. O título que ele lhe dá é o título da sua identidade. Você é o que nesse negócio? Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos, passeava no tempo que o presidente passeava. Num domingo de manhã, nas margens do Potomac, e uma moça chorava na frente da sua casa com um baú. Estamos falando de 1860. Ninguém tinha mala de rodinha. Um baú. E ela chorando, dizendo assim: o cara que ia me pegar, como é que chama aquilo, da carruagem? O cocheiro está atrasado. O trem vai passar. E eu vou perder a minha passagem. Porque o Abraham Lincoln perguntou para ela: minha filha, por que você está chorando? Ela disse: porque o trem vai sair. O cocheiro não passou. E dali, onde ela estava até a estação, dava mais de 1000 metros. Abraham Lincoln, lenhador que fora, pegou o baú, botou nas costas e começa a dizer para ela: vamos andar rápido. Ela nem se tocou que se tratava do presidente dos Estados Unidos. Naquele tempo não tinha muitas essas informações. E estava andando o general, chefe da Casa Militar, Ministério da Guerra de Abraham Lincoln, vira-se para ele e diz: presidente, o senhor está fazendo com uma mala nas costas num domingo de manhã? Estou levando esta mala para esta cidadã. Aí ele disse: mas o senhor não pode fazer isso, o senhor é o presidente dos Estados Unidos. Ele disse: se o presidente dos Estados Unidos não puder levar uma mala de uma cidadã, ele não pode ser presidente desse país. Por isso mataram. Vai levar a glória para quê? Vai competir? Vai fazer competição aqui
Eu perguntei lá em Rosário, vocês já viram uma igreja com o nome Pequenino Rebanho? É universal, mundial. Mundial. E é mundial. Internacional. Eu não vi ainda uma igreja Pequenino Rebanho. Eu vou fazer. Queria que alguém fizesse uma pesquisa. Caverna de Adulão. Não, Caverna de Adulão tem. Caverna de Adulão tem. Agora, Pequenino Rebanho. E foi esse que Jesus deu para seus discípulos. Ó, pequenino rebanho. Adulão parece grande. Adulão grande. Quem me entende fala aí, deve ser. Esse é grande. Agora, pequenino rebanho, ainda não vi. Se vocês acharem, me mostrem. Pequena igreja nacional de qualquer coisa. Tem qualquer. Nem que seja do bairro. Tem a igreja mundial dos pequeninos rebanhos. É possível que dê um mundial aí em cima disso. Dos pequeninos. Dos pequeninos rebanhos. Agora, isso vai gerar competição. A competição vai gerar desprezo e decepção. Obra da carne, ela gera orgulho quando você conquista e desprezo quando você perde. E o terceiro aspecto que ela vai produzir é humilhação. A Bíblia diz que Sarai humilhou e a humilhação leva a pessoa a fugir da presença. E a carne, ela traz então o estado de competição, de desprezo. O outro que ganha despreza, que perde e humilhação. Começa uma guerra. Gerou guerra, é carne. Aí o verso 7 diz o quê? Tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de sul, disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Olha que coisa mais interessante esse texto. O anjo acha junto da fonte do deserto. Nós sempre vamos fugir de Deus, e quando a gente foge de Deus, a gente sempre foge para o deserto. Ou Deus nos manda para o deserto. O deserto é um bom lugar de tratamento. Se você está passando por algum deserto, bendiga ao Senhor, porque é um bom lugar. É lugar de tratamento de Deus. E ela estava, só que ela tinha pegado o lugar do caminho errado. Ela pegou o deserto que ia para o Egito. Ia perdida, mas havia uma fonte ali. E o anjo faz duas perguntas: de onde vens e para onde vais? Essa é uma pergunta que você precisa saber. De onde é que você vem? De onde é que você vai? E ela não responde. Ela não responde. Ela só diz que foge da presença de Sarai, minha senhora. Ela não fugiu da presença de Abraão, meu marido, porque havia competição. Agora ela fugia da presença da humilhação. Ela é minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Agora,
Sara a humilhou, mas ela fugiu. Agora ela tinha que se humilhar. Humilhar diante daquele que lhe humilhara. E isso aqui é onde está o quebrantamento. Isso aqui é só coisa do Espírito mesmo. Porque não é possível você se humilhar diante daquele que te humilha se não for pelo Espírito. Nós sempre temos razões. E as nossas razões, elas valem muito mais do que um quebrantamento. Nós queremos o controle. E o anjo então lhe disse: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que numerosa não será contada. Mas vai humilde. O verso 11 aí. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebestes e dará à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Você presta atenção que na obra da carne que foi gerado, concebestes, dará à luz um filho, mas tem uma coisa aqui que Deus deu para ele que ele não era dele. É o nome. O teu nome será Ismael, porque Ismael significa aquele que Deus vê. Deus vê tudo. Esse é um assunto que nós precisávamos passar um outro estudo para trabalhar só sobre esse assunto. Eu não estou sem plateia, mas eu não estou diante do olho que tudo vê para me julgar, que é aquele olho da pirâmide dos Illuminatis. Eu estou diante do olho que tudo vê para me redimir. Não é? Eu estou diante do olho que tudo vê para depois me julgar e me condenar. Eu estou diante do olho que tudo vê e depois Ele vai me tratar com a sua graça e me restaurar, para que eu não seja um extraviado, completamente alucinado, vivendo às minhas custas, sob a presunção de que vivo na dependência de Deus. Diz aí o texto do verso 12: Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Essa versão, a mensagem diz assim: mas o anjo do Eterno disse: volta para tua senhora, ainda que ela maltrate você. E ele continuou: vou dar a você uma família tão numerosa, tantos descendentes, que não será possível contá-los. Você está grávida de um menino, dê a ele o nome de Ismael, pois o Eterno viu você e respondeu. Ele escoiciará como um cavalo bravo, porque será um guerreiro, combaterá e será combatido, sempre criando problemas, sempre em conflitos com a família. E esse tem sido a história. Uma história que a carne faz. Pois é. O que diz aí o verso 13? Então ela invocou o nome do Senhor e falava: Tu és Deus que vê. Pois disse ela: não olhei eu neste lugar
para aquele que me vê? Oh, coisa presente. Onde é que você está? Estou perdida. Perdida aos olhos de quem? Né? Só os seus olhos, porque Deus está vendo tudo. Eu não sei onde estou, nem sei para onde vou, mas uma coisa está certa, o Senhor está me vendo e o Senhor vai me dirigir. Raul me levava lá em Rosário para todos os lugares, eu fui jantar em restaurantes bons, fui passear também. Oh, que bom! Qual é a preocupação que você tinha? Porque, ó, era dirigido, a conta eles pagavam, Sustentado. sustentado, protegido E amado. e amado. E, hein? E era um milagre na Argentina. Foi muito interessante. Lá uma hora eu perguntei assim: qual é o homem mais poderoso da face da terra? Eles tinham me perguntado assim. Depois eu digo. Aí eu disse: quem é o homem mais poderoso da face da terra? Aí alguém disse assim: acho que é o Obama. Não é, não. Aí um outro disse: o Putin? Também não. Aí é o presidente, o secretário da ONU? Não é, não. Alguém disse lá: é o Papa. Aí o outro argentino virou e disse assim: se o Papa é argentino, não deve prestar. Eu digo: também não é, não. Não é, não. Não é nenhum Deus. E disse: e então quem é? Eu digo: o homem mais poderoso na face da terra é aquele que é o mais fraco. Se for o mais fraco, e depende totalmente do poder de Deus. Esse é o homem mais poderoso. Se ele depender totalmente do poder de Deus, ninguém pode funcionar. É loucura. Ninguém pode funcionar. Pode até matar que ele ressuscita. Você imagina o... Vamos aqui dar dois exemplos. Você imagina o Elias. Até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, segue Baal. Agora, se Jeová é Deus, por que não seguir Jeová? Aí ele faz uma proposta. Bora fazer uma proposta aqui para ver quem é que tem fogo do Papa-Fogo? Quem é que tem condição de fazer fogo descer do céu? E eram 400 contra um sozinho, e o Elias era debochado até onde não podia ser mais. O quê? Pode botar água, botar... E o fogo desceu, foi do lado do Elias. Não, e ele fala: o camarada do seis deve estar na casinha. Ele acha que ele está com prisão de ventre. Está demorando muito para vir. Essa é uma das interpretações do texto. Está com problema. Do Elias sozinho. Mas sabe por quê? Esse Elias tinha sido enfraquecido ao ponto de chegar a zero, desistir da própria vida. A gente às vezes quer uma coisa monumental, né? O homem forte da Bíblia, o homem fraco, que depende de Deus. Carne, ela faz muita coisa, tem resultados terríveis, mas Deus está vivendo
Aí veio um, você pode dizer assim, Maradona ou Pelé? Aí eu virei Francesco, do Papa. Isso é papo de Papa. Quem é o maior? Se é Maradona ou Pelé? Aí agora discutir com ele. Isso faz parte da carne. Toda competição. Tudo competição. O Abraham Lincoln disse, os dois filhos estavam discutindo e chorando. Aí perguntaram para ele assim, por que seus filhos estão assim, brigando, chorando? Ele disse, porque temos 3 nozes. 3 nozes, aquelas castanhas, e cada um quer 2. Esse é o problema da humanidade. Isso é problema de nozes. O jardineiro é Jesus. Os jardineiros sábios da internet. E as árvores somos nós. As árvores somos nozes. Pastor, esse sentimento de grandeza não tem muito a ver com os gigantes. Você falou uma vez, a gente conversou sobre isso. Isso é o espírito que está, não é? É o verdadeiro combate à humilhação de gente. De qualquer maneira, aquele texto do capítulo 6, que tem uma porção de confusão pelo meio, se foram os anjos que cruzaram com as mulheres, se não foi, mas tinha uns gigantes no meio. O resultado é diferente. O problema é que da cultura de lá para a cultura de cá passou uns monstros, uns anaquins, uns sei lá o que, uns gigantes que não se satisfazem com lava-pé e que quer sempre fazer a cabeça dos outros. Quem me ajudado nesse caminho é o Harry Nowen, porque Harry Nowen foi um professor, é um padre, foi professor de universidades católicas dos Estados Unidos e protestantes. Ele foi professor de Notre Dame, ele foi professor de Yale, ele foi professor de Harvard. Ele era um cara da filosofia, cara do pensamento, E um dia ele decidiu, tomou a posição de ir para Vancouver, para uma comunidade chamada Larcher, para trabalhar com crianças excepcionais, com crianças doentes mentais, e foi trabalhar com um menino que sofria de paralisia cerebral chamado Adam. E foi lá onde ele aprendeu a ser gente. Ele disse, eu saí da cabeça para trocar fralda. Eu saí das melhores cabeças das universidades americanas para ver o que é o homem. E Adam ensinou para ele muita coisa, que ele tenta ensinar para nós, e que nós não sabemos nem balbuciar. Que a vida não vale pela condição de saber, de títulos que você tem, mas pela condição de servir e amar as pessoas. Pastor, só uma pergunta. Analisando, voltando ao assunto lá da fé, mas ela foi muito assim, obediente também, né? Porque Deus falou com Abraão. Agora um anjo pediu para ela voltar e ela obedeceu. Agora você vai ter que olhar nesse anjo aí, porque esse anjo aí é muito distinto. Vamos olhar, só para a gente não se perder aqui. Vamos ver, verso 11, 10. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Continua. multiplicarei sobremodo a tua descendência. Anjo tem possibilidade de multiplicar a descendência de alguém? Não. Esse anjo aí. Que anjo é esse?
Jesus. Esse aqui trata-se de uma teofania, de uma manifestação de Cristo. Tanto é que ela vai responder no verso 13. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: Tu és Deus que vê. Pois disse ela: Não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Você vê como é? Ela disse, e então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava. Quem lhe falava era o anjo do Senhor. E ela invocou o nome do Senhor que lhe falava. E disse assim: Tu és Deus. Então a Bíblia tem que esse anjo, aliás, é o mensageiro da Trindade que veio falar ela foi Cristo. Não podemos negar que se trata de uma manifestação de Cristo, que é o único que substitui água da terra por água. E ele foi quem teve com duas mulheres em poço para se descedentar, e as duas estavam em situação de risco. A samaritana e a egípcia. Na minha fala Elroi. Essa é uma expressão hebraica, é uma expressão Be'er Lai Roi, que é uma expressão que é um conjunto de ideias. Poço daquele que vive e me vê. No meu fala no versículo anterior, no 13, a hora que ela exclamou, ela falou: Elroi, pois disse, não tenho eu também olhado esse lugar. Então ela exclamou aqui na minha versão, ela exclamou primeiro Elroi. Tu és? Como é que ela diz a sua versão? E ela chamou o nome do Senhor que com ela falava: Elroi, pois disse, não tenho eu também olhado neste lugar. Elroi é o que vê. Elroi é o que vê. Aquele que vê. Isso é tão maravilhoso, os olhares de Deus na Bíblia. E eu vou gastar um tempinho para isso, para o olhar de Jesus para Pedro, não é? O olhar de Jesus restaurando a Pedro. Olha para mim e você vai ser salvo. Só por isso que ele produziu obediência, né? Certamente. Ô filhão, vai em frente que eu já cansei. Essa produção da carne, que a gente viu da outra vez, que tem também a sua condição de realizar alguma coisa, né? Ela pode produzir, ela pode fazer, e ela pode ser exuberante naquilo que faz. E a gente que vive num mundo de coisas concretas, tendemos a dar muito mais valor a esse tipo de questão do que essa vida que nós somos chamados a viver a partir do Espírito. É uma vida que contempla a loucura. A vida do Espírito não trabalha então com a plausibilidade humana, como o Glenn começou dizendo aqui sobre algumas características da ação da carne, né? Trabalha com essa lógica, com tudo aquilo que é plausível, com tudo aquilo que pode ser contabilizado, que pode ser entendido como a receita de um bolo. O Espírito é sempre uma ação milagrosa, não tem muita explicação para isso do ponto de vista daquilo que nós entendemos como certo e como errado. Então a nossa tentação é sempre operar ou tentar fazer algo que só Deus pode fazer. Foi o que a gente comentou um pouquinho na semana passada.
quando a vocação de Abraão era para ser pai de nações, a tentação que pesa sobre ele diante da proposta de Sara é a tentação de que é verdade, isso vai dar certo. E ele se contenta com isso. Quando a gente chegar no próximo capítulo, a gente vai perceber que ele tem uma fala para Deus que é: já está bom se você cuidar de Ismael. Às vezes a nossa vida cristã, ela é fruto dessa possibilidade carnal, daquilo que a gente pode fazer na força do nosso braço. E às vezes quando Deus vem ter comunhão conosco e nos falar do que de fato Ele quer fazer, e que é uma obra milagrosa, extraordinária, que está para além de nós, às vezes nós nem queremos, às vezes nós estamos contentes com esse padrãozinho da média evangélica aceitável, mas Deus não desiste de nós, como foi dito aqui também. Então, cansa na minha e na sua vida, cansa essa tentativa de fazer, de querer ser aquilo que Deus diz que nós somos, mas que só Ele tem a condição de nos levar até aonde Ele falou que nós vamos chegar. Então, eu fico pensando na vida cristã hoje, ela é muito cansativa às vezes. E ela é cansativa porque é obra da carne. A gente está tentando ser aquilo que Deus diz que nós somos, mas do ponto de vista daquilo que nós podemos fazer, nossa capacidade. E isso faz com que a gente também não se deslumbre mais na presença de Deus. A presença de Deus ela é algo, se for isso que é a vida cristã, se for a possibilidade humana, se for aquilo que eu posso fazer, então, à medida que a gente vai caminhando por esse caminho da religião que é cansativo, também a nossa comunhão com Deus, a nossa percepção de Deus, a nossa alegria na comunhão com Deus, parece que também vai colhendo. Mas graças a Deus, porque Deus não desiste de nós. Abraão, Deus levou a um ponto onde ele gozou de uma alegria e depois foi entender que Deus era o seu tudo. Então, quando nós vemos também essa questão da identidade, quando o Glenn falou de Agar, por mais que o mundo lhe conceda uma identidade que até você e eu buscamos, como que nós buscamos a nossa identidade no mundo? Dando satisfação para o mundo. Então, o que o mundo religioso espera de nós? O que o mundo religioso espera para me considerar alguém de Deus, ou um filho de Deus? E nós vamos dando essas respostas, essas satisfações ao mundo. Mas sempre os filhos de Deus serão o que Deus diz que eles são. Ela poderia então se achar, a partir, no caso de Agar, alguém especial a ponto de poder agora humilhar a sua senhora. Mas Deus tem a identidade dela guardada. E a identidade dela guardada é que ela era serva de Cristo, sabe? Quando você olha para o contexto do templo, no momento em que João Batista começa a exercer o seu ministério, havia um grupo que tinha usurpado a identidade de João Batista. Havia lá no templo os sacerdotes e havia também o sumo sacerdote, mas aquele que era a boca de Deus, não importava que ele estava fora das estruturas oficiais, das estruturas que nós conseguimos entender e perceber como adequada, que tem a autorização da história, que tem o poder institucional, ainda que ele estivesse no deserto com tudo, ele era o sumo sacerdote de Deus. Ele, ainda que não pertencesse à corte de Caifás e de Anás, era aquele a quem Deus tinha escolhido. Era ele quem dizia
Ele quem era a voz do que clamaram no deserto. Então, o que eu estou querendo dizer para nós? Deus vai nos levar. Deus sabe quem nós somos. Ele sabe para que Ele nos vocacionou, para que Ele nos chamou, qual é o nosso lugar no corpo, qual é a nossa identidade. E a nossa identidade está no fato de que nós somos filhos de Deus. Jesus foi tentado na sua identidade no capítulo 4 de Lucas, quando Satanás pergunta o tempo inteiro se tu és o Filho de Deus. E espera que Ele prove, que Ele manifeste de alguma maneira, que Ele dê alguma satisfação a essa questão, a esta pergunta. E todas as vezes que nós entramos por esse caminho, nós entramos pelo caminho da carnalidade. Porque o caminho do Espírito é um caminho da fé. Paulo vai dizer no capítulo 8 de Romanos, quando ele passou por uma luta de tentar entender, mas ele não conseguiu um acordo entre aquilo que Deus fez dele em Cristo Jesus, desde quando Jesus o encontrou no caminho de Damasco, e a sua realidade visível, concreta, histórica, plausível, que é toda a luta dele no capítulo 7. Mas ele diz assim: bom, não há condenação. Não há condenação para mim nem para você. Não há condenação para ninguém que esteja em Cristo Jesus. Porque ele começa então a dizer: existe uma outra lei, a lei do Espírito da vida, que nos livra da lei do pecado e da morte. E ele vai dizendo nesse capítulo, eu gostaria de ler um texto desse capítulo. O versículo, capítulo 8, versículo 8 e o versículo 9. Romanos 8, 8 e 9. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Engraçado que ele não, nesse contexto aqui, ele diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E ele diz no 8: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não importa o que você faça, não importa a sua obra, não importa se você seja a Madre Teresa de Calcutá, se esta é uma obra da carne, isso não tem condições de satisfazer Deus, de agradá-lo, de trazer contentamento ao coração de Deus. Por isso que a obra da carne é morta. Não importa se ela é moralmente aceitável ou se ela é imoral. Tudo que a carne pode produzir não tem sentido para Deus. Mas ele fala que vós não estáis na carne, se o Espírito de Deus habita em vós. Mas eu faço uma pergunta para todos nós que estamos aqui: a quem você atribui mais a sua identidade? Aquilo que você vê de mazela, de finitude, de concreção, de pecado, ou aquilo que Deus deu a você como identidade de Deus? Que a Bíblia fala que se alguém está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Mas aí a gente olha para nós e diz assim: mas eu estou na carne ainda. Sim, mas você não é mais carne. A carne, na verdade, está morta. Isso que a gente vê e não só, a Bíblia tem duas palavras, se tiver mais, você não fala. Tem duas palavras para a carne, que é sarx e soma. Não é só essas funções da biologia, mas também essa questão da nossa alma, dessa mente que o Glenn falou, dessa construção que cria este self falso, mentiroso, impostor que vive em mim. Mas Deus está dizendo assim: você é uma nova pessoa, o seu espírito está pronto. A carne não serve para nada, mas você agora tem uma nova identidade.
você é um espírito comigo. Eu te fiz uma nova pessoa. Agora você vai ter prazer naquilo que eu falar, naquilo que eu disser, ainda que você tenha uma pulsão tremenda aqui fora, por tudo aquilo que me mata, contudo, eu troquei o seu coração. É por isso que eu faço uma pergunta todas as vezes que a gente enfatiza essa questão da graça e esse evangelho louco de um Deus que nos dá tudo, e que faz tudo, e que não deixa nada para nós fazer. E existe uma conversa e diz assim, mas assim fica muito fácil, mas eu posso fazer o que eu quiser da minha vida. Peraí, querido, Deus arrancou o seu coração de pedra, Deus lhe deu um coração de carne, Deus lhe deu o Espírito dele para habitar em você, Deus lhe deu um Espírito novo, Deus te fez uma nova pessoa. Essa nova pessoa passa por essa crise. Às vezes ela quer fazer a vontade de Deus, mas ela vê nos membros dela uma lei que milita contra a lei do entendimento, e que ela se percebe incompetente para isso. Então, quando ela corre para o colo de Deus, Senhor, tem misericórdia de mim. Aquilo que era impossível para ela passa a ser possível, porque Deus opera nela. É por isso que ele vai dizer nesse texto, aquilo que era impossível à lei, isto fez Deus. Então, Deus nos deu uma identidade e nós precisamos nos enxergar por ela, através do que Deus diz. Viver no Espírito é andar pela fé. Andar pela fé é andar pelo que Deus diz de nós, não pelo que nós vemos de nós. Amém. Amém. Deus vê e Deus nos faz ver. E quando as pessoas nos humilham, Deus diz assim, você precisa ser mais humilhado ainda. E nada melhor do que a cruz para nos humilhar. Destruir toda a nossa autoconfiança para confiarmos inteiramente na suficiência de Jesus. Isso é uma desconstrução muito profunda. Isso sai da casca. Isso vai ao ser do homem, nos liberta da opinião dos outros, da nossa própria opinião. Eu gosto dessa frase que eu vou terminar aqui, de George Miller, aos 91 anos de idade, depois de ter lido a Bíblia 200 vezes, sendo 100 vezes de joelho. George Miller tinha uma biblioteca composta de 12 Bíblias em várias línguas, grego, hebraico, latim, alemão, francês, inglês, espanhol, italiano, 12 línguas. E ele leu todas elas algumas vezes, em várias línguas. E aí um rapaz perguntou para ele assim, Senhor Miller, o que o senhor mais gostaria na vida? Aos 91 anos, ele morreu com 93. Ele disse que o mais gostaria na vida era de conhecer a palavra de Deus. E aí ele disse, Senhor Miller, o que aconteceu com a sua vida? Ele disse, houve um dia que George Miller morreu. Morreu para si, morreu para a opinião dos homens, morreu para o mundo, e desde esse dia ele tem vivido para a glória de Deus. É isso que é o resumo da nossa ópera. Senhor, obrigado porque Tu nos libertas da carne e é só Tu mesmo que podes fazer isso.